O Google apresentou um modelo que oferece respostas de IA até 4 vezes mais rápidas em GPUs dedicadas e lançou uma tradução de voz ao vivo, capaz de converter idiomas em tempo real durante a conversa. A Xiaomi lançou uma ferramenta de código aberto para agentes de programação que supera o Claude Code em lembrar grandes projetos, enquanto a OpenAI se aproximou discretamente de um possível IPO de US$ 1 trilhão. Tudo certo. O Google lançou o Diffusion Gemma, um modelo aberto experimental que gera texto de forma diferente dos modelos de IA convencionais. A maioria dos chatbots hoje escreve um pedacinho de cada vez. Eles produzem um token, depois o próximo token, depois o próximo. Basicamente, é como uma máquina de escrever. Por isso, esses modelos parecem digitar a resposta diante de você. O Diffusion Gemma não age assim. Ele inicia com um bloco bagunçado de texto provisório, melhorando-o em várias rodadas em vez de escrever da esquerda para a direita. É parecido com a forma como geradores de imagens por IA começam com ruído e vão limpando até virar uma imagem. Mas aqui, o ruído é texto. O modelo está limpando as palavras. Isso é importante porque um modelo de IA comum vai fixando suas escolhas conforme avança, construindo sobre cada palavra que escreve. A Diffusion Gemma opera com uma tela de 256 tokens, permitindo analisar um bloco inteiro de texto de uma vez. Assim, se algo no final muda o sentido, o modelo pode ajustar partes anteriores e se corrigir enquanto forma a resposta. O próprio modelo é uma mistura de especialistas com 26 bilhões de parâmetros construídos sobre a família Gemma 4 do Google, e especificamente na arquitetura 26B A4B. Mas ele ativa apenas cerca de 3,8 bilhões de parâmetros durante a inferência, então não utiliza o modelo completo toda vez. O Google adicionou uma cabeça de difusão da pesquisa Gemini Diffusion e lançou o modelo sob licença Apache 2.0. O destaque é a velocidade. O Google diz que o Diffusion Gemma pode gerar texto até 4 vezes mais rápido em GPUs dedicadas. Em uma única NVIDIA, H100 pode ultrapassar 1000 tokens por segundo e em uma RTX 5090 mais de 700. Quantizado, ele pode caber em cerca de 18 GB de VRAM, então máquinas locais de alto desempenho fazem parte da proposta. Não é o Google afirmando que este é nosso melhor modelo de escrita. O Google afirma que o Gemma 4 padrão continua sendo melhor quando você precisa da saída de mais alta qualidade, enquanto o Diffusion Gemma prioriza velocidade, uso local e interação. É para coisas como edição em linha, rascunho rápido, preenchimento de código, OCR, análise de documentos, fluxos de trabalho de agentes e tarefas estruturadas onde a resposta depende de várias partes se encaixando. Um bom exemplo é Sudoku. Modelos tradicionais da esquerda para a direita têm dificuldade, pois no Sudoku toda a grade é importante, não só o próximo número. O modelo base do Diffusion Gemma resolveu 0% dos sudokus, mas após ajuste fino com um slot, usando receita supervisionada em JAX, alcançou cerca de 80% de acerto. Isso mostra porque toda a estrutura importa. Há mais um detalhe importante. Esse aumento de velocidade faz mais sentido para uso local e com baixa concorrência. Em grandes sistemas de nuvem, modelos comuns de IA agrupam milhares de usuários e mantêm o hardware ocupado. Quando alguém executa um modelo localmente, a GPU pode ficar subutilizada, pois o modelo avança lentamente, token por token. O Google também oferece isso pelo ecossistema usual para desenvolvedores. Os pesos estão no Hugging Face e funcionam com MLX, VLLM, Transformers, Unslot, NVIDIA NeMo e Hackable Diffusion. A Red Hat está oferecendo suporte ao VLLM e o suporte ao Llama CPP estará disponível em breve. E o Google trabalhou com a NVIDIA no Hopper, Blackwell, RTX Pro, DGX Spark, DGX Station e GPUs para consumidores, como a RTX 4090 e 5090. Também oferece suporte ao NVFP4, um formato de 4 bits que ajuda a acelerar as coisas com precisão quase sem perdas. O segundo anúncio do Google é menos estranho e provavelmente mais útil para pessoas comuns. O Google apresentou o Gemini 3.5 Live Translate, um novo modelo de áudio para tradução de voz para voz, quase em tempo real em mais de 70 idiomas. A parte importante é que ele não traduz apenas depois que a pessoa termina de falar.
Ele escuta enquanto a pessoa está falando e gera a fala traduzida com apenas alguns segundos de atraso. Bem-vindos ao nosso tour pela bela cidade de Cartagena. Sistemas de tradução antigos costumam soar como conversas cheias de pausas. Alguém fala, todos aguardam, a tradução surge, e só então a outra pessoa responde. O Gemini 3.5 Live Translate foi feito para ser mais fluido. Ele tenta preservar o tom, o ritmo de fala, a altura da voz e o ritmo natural do falante, em vez de soar como um robô monótono lendo legendas. O modelo identifica os idiomas automaticamente, dispensando configuração manual pelos usuários. O Google também diz que ele foi desenvolvido para lugares barulhentos como carros, aeroportos, ruas, escritórios, salas de aula, reuniões e chamadas de vídeo. O lançamento é bastante amplo. Desenvolvedores acessam a prévia pública via Gemini Live API e Google IA Studio. Clientes selecionados do Google Workspace terão prévia privada no Google Meet este mês, com expansão prevista mais adiante neste ano. Usuários comuns poderão acessar pelo app Google Tradutor em Android e iOS. No aplicativo Tradutor, as pessoas podem conectar fones de ouvido e ouvir a fala traduzida em mais de 70 idiomas. No Android, o Google adiciona um modo onde você segura o celular no ouvido como em uma ligação e ouve a tradução pelo fone. O Google Meet está recebendo uma grande atualização. Antes, o sistema de tradução de fala suportava só 5 idiomas e funcionava principalmente via inglês. O novo sistema suporta mais de 70 idiomas e 2.000 combinações de idiomas em uma reunião, permitindo que pessoas falem diferentes línguas sem depender do inglês. Parceiros já testam. A Grab usa para facilitar a comunicação entre motoristas e passageiros nos pontos de encontro. Usuários da Grab fazem mais de 10 milhões de chamadas de voz mensais pelo app. Plataformas como Agora, Fish Jam, LiveKit, Pipecat e Vision Agents também estão integrando a API Gemini Live para que os desenvolvedores possam criar aplicativos de tradução sem precisar lidar com toda a infraestrutura de áudio em tempo real do zero. E como esse áudio é gerado por IA, o Google diz que o resultado recebe marca d'água com o SynthID. As pessoas não ouvem essa marca d'água, mas ela ajuda a identificar áudios gerados por IA e a reduzir abusos com áudios falsos. Enquanto o Google foca em velocidade e tradução, a Xiaomi fez uma investida séria em programação com IA. A equipe Mimo IA da Xiaomi lançou o Mimo Code V 0.1.0, um assistente de programação de código aberto que roda diretamente no terminal. Está disponível no GitHub sob uma licença MIT, instala-se com um único comando no macOS e Linux e pode ser instalado com NPM no Windows. Também vem com acesso gratuito por tempo limitado ao Mimo V 2.5 através do Mimo Alto. O interessante é o problema que ele tenta resolver. Agentes de programação vão bem em tarefas curtas, mas pioram em sessões longas, esquecendo decisões anteriores. Eles perdem o controle do projeto e esquecem por que um arquivo foi alterado ou qual era o plano, obrigando o desenvolvedor a explicar tudo novamente. O argumento da Xiaomi é que janelas de contexto maiores não são suficientes. O Mimo Code é construído em torno da memória. Ele tem memória persistente, arquivo MD para a memória do projeto, checkpoints de sessão, anotações rápidas e registros de progresso das tarefas. Por baixo dos panos, ele usa SQLite FTS5 para busca textual completa, permitindo recuperar informações úteis entre as sessões. Também existe um subagente separado responsável por registrar os pontos de verificação. Em termos simples, o agente principal de codificação continua trabalhando, enquanto outro agente anota as decisões importantes e o progresso. Se o agente de codificação se perder, pode reconstruir a situação pelos pontos de verificação estruturados sem recomeçar do zero. O Mimo Code tem um comando chamado /dream, executado cerca de cada 7 dias, para revisar sessões antigas, remover duplicatas e comprimir informações úteis na memória de longo prazo. Ele também possui uma função de destilação, que pode encontrar fluxos de trabalho repetidos e transformá-los em automação. A Xiaomi diz que isso é útil quando as tarefas são longas. Em seus próprios testes, o Mimo Code com Mimo V2, V2.5 Pro obteve 82% no Sui Bench Verified
em comparação com 79% do Claude Code com Claude Sonnet, 4.6. No Sui Bench Pro, a Xiaomi afirma 62% contra 55%. No Terminal Bench 2, ela afirma 73% contra 69%. A Xiaomi também diz que o próprio ambiente de teste aumenta o desempenho. Quando o mesmo modelo MIMO V20 5 Pro foi usado em ambos os sistemas, o MIMO Code marcou 6,2% no Sui Bench Pro, comparado com 57% no Cloud Code e 73% no Terminal Bench 2, comparado com 68%. O teste humano é ainda mais interessante. A Xiaomi diz que realizou um teste duplo cego A/B com 576 desenvolvedores, 474 repositórios privados reais e 1.213 comparações avaliadas contra o Claude Code usando o mesmo modelo-alvo. Com menos de 200 etapas de execução, os sistemas ficaram praticamente empatados. Mas após 200 etapas, a taxa de sucesso do MIMO Code passou de 65%. Claro, há ressalvas. Esses são números da própria Xiaomi, não verificados de forma independente. O MIMO Code ainda não está nos rankings oficiais. A Xiaomi também não fez uma comparação direta com o OpenAI Codex CLI ou o Google Gemini CLI. No ranking oficial do Terminal Bench 2, o OpenAI Codex CLI com GPT 5.5 está em cerca de 82,2% e a OpenAI afirma 82,7%, bem acima dos 73% da Xiaomi. Mas no Sui Bench Pro, a OpenAI relata que o GPT 5.5 alcança 58,6%, enquanto a Xiaomi afirma 62%. O código MIMO pode ler, escrever arquivos, executar comandos, gerenciar Git e importar servidores MCP, habilidades personalizadas e configurações de API do Claude Code. Ele tem um modo de composição. Ao apertar Tab e descrever um objetivo, o sistema faz o planejamento, codificação, testes e revisão. Também conta com controle por voz para usuários logados, usando MIMO, ASR e TenBuds, permitindo que desenvolvedores ditem instruções e deem comandos como enviar ou executar. O modelo por trás disso também é agressivo. O MIMO V2.5 possui 310 bilhões de parâmetros totais, sendo 15 bilhões ativos por inferência. Janela de contexto de 1 milhão de tokens. O MIMO V2.5 Pro possui 1,02 trilhão de parâmetros totais e 42 bilhões de parâmetros ativos. A Xiaomi afirma que o modelo Pro foi criado para atuar integrado a sistemas de agentes com memória, ferramentas e gestão de contexto. O preço também é agressivo. O MIMO V2.5 começa em 40 centavos por milhão de tokens de entrada e $2 por milhão de tokens de saída. O MIMO V2.5 Pro começa em $1 por milhão de tokens de entrada e $3 por milhão de tokens de saída, até 256 mil de contexto. Depois disso, o valor dobra. Acertos em cache podem reduzir os custos de entrada para 20 a 40 centavos por milhão. Na mesma tabela de preços, o GPT 5.5 estava listado a $5 por entrada e $30 por saída, enquanto o Claude Fable 5 ou Mythos 5 estava listado a $10 por entrada e $50 por saída. O código MIMO também oferece suporte ao DeepSeek, Kimi da Moonshot, GLM da Jipu e qualquer API compatível com a OpenAI. Então a Xiaomi está tentando construir um ecossistema. Isso se encaixa no padrão maior das empresas chinesas de IA, como DeepSeek, Qwen da Alibaba, Minimax, Moonshot e agora Xiaomi. Ferramentas abertas, modelos capazes, licenças permissivas e preços muito baixos. E, enquanto tudo isso ocorre em produtos e modelos, a OpenAI se aproxima do mercado de ações. A Reuters informou que a OpenAI fez um pedido confidencial de IPO nos Estados Unidos, iniciando o processo de abrir capital sem divulgar todos os detalhes. A OpenAI não divulgou o tamanho da oferta, os termos ou o cronograma final. Também afirmou que isso ainda pode demorar, porque algumas coisas são mais fáceis de fazer como empresa de capital fechado. Mas a Reuters diz que a OpenAI tem como alvo uma avaliação de até $1 trilhão, com uma possível estreia já em setembro.
A Anthropic informou em 1º de junho que solicitou confidencialmente uma oferta pública inicial nos Estados Unidos após supostamente captar 65 bilhões de dólares e ser avaliada em 965 bilhões de dólares. A SpaceX também está buscando abrir capital, com relatos de uma oferta de 75 bilhões de dólares em uma avaliação de 1 trilhão e 750 bilhões de dólares. Os números da OpenAI mostram por que os investidores estão de olho. No começo do ano, a empresa disse que levantava 110 bilhões de dólares, avaliada em 840 bilhões de dólares, com apoio de investidores como SoftBank, Amazon e Nvidia. Foi informado que o ChatGPT tinha mais de 900 milhões de usuários semanais ativos e mais de 50 milhões de assinantes consumidores. Em março, a OpenAI afirmou que estava gerando 2 bilhões de dólares em receita mensal, em comparação com cerca de 1 bilhão de dólares em receita trimestral no final de 2024. Mas a Reuters também informou que a OpenAI disse aos investidores que não espera ser lucrativa até 2030. Houve também o drama jurídico. A OpenAI foi fundada como organização sem fins lucrativos em 2015, criou um braço lucrativo em 2019 e depois anunciou planos para virar corporação de benefício público. Elon Musk processou, acusando a OpenAI de se afastar de sua missão original. Mas em maio, um júri dos Estados Unidos decidiu contra ele. Isso removeu um grande obstáculo legal antes de um possível IPO. A OpenAI também renegociou sua parceria com a Microsoft. A Microsoft investiu 13 bilhões de dólares desde 2019, mas o novo acordo supostamente dá à OpenAI mais liberdade para trabalhar com empresas como Amazon e Google. É isso por hoje. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e diga o que achou nos comentários. Obrigado por assistir, até o próximo.